Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um garfo, uma colher e um guardanapo, mesa posta. E o texto que eu escolhi está em Salmos 32, versículo 6, que diz assim: Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Aqui nós temos o risco. Você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar pelo guardanapo, que está por baixo. Eu vou preencher toda essa área do guardanapo de branco. O meu branco, ele é um pouquinho aguadinho. Eu coloco umas gotinhas de água para ficar um pouquinho mais líquido, porque se a gente preenche com a tinta do jeito que ela vem no tubo, fica muito duro. Então esse mais aguadinho é bom. Pronto. Agora nós vamos fazer uma sombra nesse guardanapo com o caque. Se você não tem caque, você mistura sépia com um pouquinho do branco. Você vai ter o caque. Eu vou pegar um pincel maior com cerdas, número 10. E eu vou usar assim, ó, um pouquinho do caque. Vou tirar aqui no pratinho. Primeiro, tá vendo que todos os riscos apareceram. Esse pedaço aqui, ó, tá atrás desse grandão. Então, eu vou fazer uma sombra de leve. Eu tô colocando a tinta bem em cima do risco. E agora, eu vou dar uma esfumada aqui, ó. Bem de leve. Você já tem o branco ali. E não esfregue o bastante para você sumir com o risco. Aqui embaixo eu tenho o pontilhado. Aqui, ó. O pontilhado do presponto. Aqui vai um pouquinho. Aqui eu tenho umas linhas, né? Então você vai sujar. Você viu que eu nem carreguei mais meu pincel. Só com um pouquinho que eu tinha pego, eu já tô fazendo isso aqui. Bem em cima desses risquinhos. São algumas dobras. Aqui tem mais um. Aí, agora eu tenho uma dobra. Esse tá por cima desse. Eu vou colocar aqui em cima da linha um pouquinho de sombra também, esfumando para trás. Inclusive aqui tem quase uma dobra. E aqui tem uma parte assim que fica mais escurinha. Aqui também eu tenho uma coisa mais escurinha, então eu tô reforçando um pouquinho de tinta. Aí. Esse pedacinho já foi. Agora nós vamos fazer esse aqui, ó. A gente tá fazendo primeiro as partes que estão por trás. Aqui eu tenho uma linha desse espaço até aqui, ó. Que tá por trás. Carreguei de tinta novamente. Isso aqui fica um pouquinho maior, essa sombra. Aqui, ó. Essa parte foi, voltou e voltou. Então, aqui atrás, bem escurinho. Esse pedaço aqui tá por baixo. Aqui nós temos uma sombra assim mais acentuada. E esse pedaço aqui tá por baixo disso daqui, que a gente tem uma linha, olha. E essa linha aqui, ela continua até lá em cima. Inclusive aqui eu tenho outro, e esse espaço aqui é uma dobra mais profunda. Então, eu vou fazer assim, vou deixar puxado.
Vou pegar mais um pouquinho de tinta para colocar ali no pratinho pra gente continuar. Esse pedaço aqui, ó, ele entra aqui. Então, aqui em cima da linha pra dentro. Pronto, a gente definiu essa parte. Aqui fica bem mais escuro. Aqui fica, eu vou varrendo assim, ó, com o pincel, só para tirar a marca. Esse pedaço aqui, ele vem aqui e faz uma curva. Então, a gente não pode deixar uma linha muito seca aqui. Eu vou colocar um pouquinho mais leve e não na beiradinha. Assim, ó, uma sujeirinha que vai passar direto, vai chegar aqui, vai ter essa sombra que é um triângulo. Ó, aqui para parecer redondo, a gente tem que ter essa sombra aqui. Mais um pouquinho. Aqui tem umas nervurinhas. Depois essa área aqui, ó, é uma beirada e aqui tá a linha do presponto. Isso aqui, ó. Eu tô enxergando bem. Eu tô fazendo de novo aqui só para você se localizar bem certinho onde nós estamos. Essa linha não é esta, tá? Aqui tá num tecido que tá por baixo e esse daqui tá no tecido que tá por cima. Eu tenho algumas marcações assim, ó, que eu fiz. Alguns risquinhos. Um pouquinho de sombra. Aqui tem mais um pouquinho. Aqui, ó, vou pôr umas sujeirinhas. Agora, essa ponta, ela saindo daqui, ela tá bem sombreada nesse canto, porque aqui tá por baixo desses elementos todos. Um pouquinho de sombra bem em cima do risco. E vou esfumar pra lá. Aqui só no cantinho. Você pode até passar um pouquinho aqui. Depois a gente provavelmente vai precisar voltar com o branco para realçar as bordas. Essa parte aqui, ó, eu marquei aqui um risco. Esse lugar aqui fica bem escuro. Aí tenho esse escuro aqui, que o morango tá fazendo sombra. Só vou descer com esse escurinho aqui. Vou pegar um pincel menor, agora é o número 6, e eu venho só com um pouquinho de tinta, passando em cima do risco. É bem pouquinho, mas olha a diferença. Aqui o risco tá aparecendo, ali já não tá mais, tá coberto. Vou fazer esse contorninho em toda a parte que tiver aparecendo o risco. Se tiver muito forte assim, você pode pegar até um pouquinho do branco junto, porque a nossa base aqui é branca. Não é para ficar muito escuro. Pronto, já passei aqui, ó, todo o contorno. E agora eu tô preenchendo o lado de lá com o branco. Peguei o pincel menor de novo, pincel número 6. E aqui, ó, esse canto vai ficar bem escurinho. Aqui eu tenho uma linha, aqui eu tenho uma linha. Essa linha aqui, esse espaço aqui, ó, eu vou deixar assim mais escuro. E aqui eu tenho outra linha. Eu vou empurrar esse escuro pra borda. Ficou uma área aqui mais clara. E eu vou tirar... Você viu que a gente passou uma linha e ficou muito nítido. Então, tem que tirar um pouco. Porque são dobras. Agora, eu vou passar um pouquinho da tinta já bem em cima do risco. Bem de levezinho. Do lado de lá também, para não ficar aparecendo o risco.
do carbono. Vou acentuar um pouquinho mais essa linha. Isso. Agora nós vamos esperar essa parte aqui secar para a gente fazer o acabamento. Enquanto isso, nós vamos fazer o que tá por baixo aqui? Aqui, ó, nós vamos fazer o cabo e a colher. Aqui embaixo, esse cabo a gente vai pintar com branco. E eu vou começar aqui, ó, nessa primeira linha. Pronto, preenchi de branco. Essa segunda linha aqui, eu vou colocar o cinza claro. É uma sequência bem fácil. Eu tirei um monte de detalhezinhos que tinha aqui e simplifiquei. Agora, essa parte aqui, eu vou colocar o cinza claro no meio e vou colocar o cinza chumbo em volta. Ele vai ficar bem iluminado aqui. Essa parte aqui posso até puxar já um pouquinho até o final. Dá uma misturadinha de leve. Agora, outra parte que eu vou deixar bem cinza, escuro, é essa aqui, ó. Vou levando e deixo uma beiradinha ali só para eu saber que ali é o branco. E agora, aqui também eu vou deixar o cinza escuro, só com uma beiradinha. E essa parte aqui, só a parte de baixo, subo um pouquinho pelo meio. Ó, agora eu vou pegar um pincelzinho menor para fazer essa parte aqui que eu já vou fazer com o branco. Branco, vou fazer a beiradinha desse pedacinho aqui. Vou fazer a beiradinha desse pedaço aqui. E a beiradinha desse pedaço aqui. Você viu que eu coloquei assim um pouquinho mais de tinta? Aqui já vou deixar meio esfumadinho para cima. Aqui esfumadinho para trás, aqui também, ó, para trás. Eu vou acertar. Aqui tem uma pontinha. Aí, deixei bem certinho. Então, agora com o zero e com o branco, eu vou colocar aqui, ó, nesta faixa, risquinhos com o branco. Pegando de 3, 4 vezes no pincel. Não adianta carregar muito. Aqui juntou, então eu vou passar um pouquinho do cinza chumbo ali, porque já tinha branco. Então, vou fazer aqui uma segunda linha. Agora, aqui também, ó, eu vou começar bem do meio pra cima e pra baixo. De novo, pra cima, pra baixo. Você viu que nem chegou no final. Pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo. E o último só um pontinho. Essa parte aqui também vai ser o contorno de branco, depois uma outra linha e uma outra linha. 3. E aqui, começo daqui, vou fazer a curva, ó. Aqui vem sumindo 1, 2. Esse aqui, esse cabo aqui, vou fazer igualzinho. Olha como ficou. E agora nós vamos fazer a parte de cima. Eu vou começar pelo garfo.
Vou começar por esse pedacinho aqui, ó. Peguei outro pincel bem pequenininho, que tá durinho. Porque são áreas tão pequenas, se você trabalhar com um pincel meio mole, fica difícil preencher e fazer a linha. Pronto. Aqui é uma área bem escura. Agora, cada parte dessa aqui, você vai colocar aqui, ó, o cinza chumbo. Aí você vai terminar com o cinza claro. Aqui a gente tem uma linha que separa uma parte da outra. E aqui a gente vai esfumar. Então, eu vou fazer todos eles desse mesmo jeitinho. Pronto, ó. Aqui embaixo eu vou esfumando com um pouquinho do cinza chumbo. Aí vai ficar escurinho aqui e o clarinho ali. Esse pedacinho aqui é a continuação desse. Então, eu vou colocar o cinza e vou fazer com o pincelzinho zero os risquinhos aqui, ó. Os risquinhos de branco. 2 aqui já deu. E esse pedaço aqui, ele vai ficar bem mais claro. Não lavei meu pincel, não tá ficando branquinho, mas essa parte aqui, ela é bem branca. Agora, com o pincel zero, eu vou fazer o acabamento já. Aqui não é muita tinta, então eu já posso colocar o branco. Tem uma linha de branco, é um brilho. Ó, para ali. Ele vem bem na beiradinha. E aqui pela metade ele some. Ó, sumiu. Depois esse daqui eu não vou começar aqui, ó. Eu vou começar bem aqui. Ali pela metade sumiu. O outro, mesma coisa. Caso o seu cinza esteja úmido, talvez você tenha que colocar de novo depois que secar. Porque ele vai absorver o branco e não vai ficar o brilho. Essa partezinha aqui, a minha ficou bem escura. Então, eu vou passar um pouquinho de luz. Você viu que eu só peguei aqui, ó, uma beiradinha de branco, porque aqui tinha um pouquinho de excesso. Só para dar uma iluminada assim, ó, embaixo dessa parte aqui que tem essa linha de luz. Tá, agora a gente vai fazer a colher. Aqui a gente tem um gordinho. A colher, você viu que ela tá um pouco viradinha. Então, vai aparecer diferente. Primeiro, essa parte aqui, acho que é melhor trabalhar com pincel menor. Essa parte aqui, ela tá escura. Essa parte aqui também. Aqui, ó, eu tenho um fundo que eu vou trabalhar com o cinza claro. Eu coloquei bem em cima do risco, tá? Aqui embaixo também vou deixar escuro. Agora, a gente tem aqui assim, ó, uma sombra que eu vou colocar com o cinza claro. Eu não fiz o risco aqui, mas você vai ter o seu risco, tá? Não se preocupe, o seu risco vai... Esses detalhes aqui eu vou colocar. Vou descer um pouquinho com esse escuro aqui. E agora eu vou colocar branco no restante. Aqui não vai ficar uma linha divisória. Eu vou dar uma esfumada.
Por aqui também não. Aqui eu tenho um escurinho que passa aqui, ó, fazendo aquela voltinha. Vou fechar aqui. E agora a gente tem os pontos de luz. Acho que trazer um pouquinho mais desse escuro aqui. Vou colocar um pouquinho dessa sombra aqui, ó, mais ou menos onde estava aquele risco. Sombra um pouquinho mais forte. E eu não vou deixar lisinho, agora eu vou puxando. Vou deixar assim, ó, pra cima da luz. Coloca e puxa. Deixando manchadinho. Vou manchar um pouquinho aqui no meio. Um pouquinho mais, né? Aqui a gente já tem essa mancha de cinza claro. Eu vou colocar uma linha, ó, com o cinza chumbo. Alumínio, gente, tem reflexo. Alumínio não, inox. Inox tem reflexo de acordo com o jeito que a gente vira. Aqui um pouquinho pra dentro, assim. Essa parte é escurinha. Agora, presta atenção onde que vai a luz. Vou colocar com o pincel zero. Primeiro, aqui, ó, na borda. Ele vem sumindo pra cá, depois ele vem sumindo pra cá. Agora aqui, eu tenho aqui uma linha escura, eu tenho um brilho assim. Agora aqui, essa parte aqui, ela tem um brilho. Já tô preenchendo ali praticamente. Essa parte aqui, ó, tem um brilho que atravessa ali o escuro. Aqui, seguindo essa linha, eu tenho um espaço assim. Eu vou acertar aqui, porque o meu branco invadiu a área do cinza e deixou a colher com a ponta torta. Então, eu vou voltar com o cinza na parte de dentro, que eu consigo consertar. Aqui também, esse é como se fosse um losango aqui, e ele é bem certinho. Vou acertar essa beiradinha também. Aqui tem que ficar bem certinho, o escuro aqui, o escuro ali. Aqui, esse lado é o cinza. Cinza claro, né? Vou deixar aqui embaixo escurinho, só pra separar aqui, já deixar uma sombra aqui embaixo da folhinha do morango. Ó, coloquei nos dois. Ah, ali tem um cantinho aqui também, ó. Eu vou preencher com o cinza, só pra já ficar uma sombra. Essa parte aqui tem que ser mais gorda. Vai ficar igual do garfo. Ó, modifiquei um pouquinho aqui, mas o teu risco vai certo, tá? Não se preocupe. Uma última luz aqui. Tô usando um pouquinho do branco, só que aqui embaixo já tá meio seco.
Pronto. Eu tô usando uma colher e tô copiando aqui as luzes, os reflexos que eu enxerguei, tá? Então, assim vai ficar a nossa colher. Agora, nós vamos voltar ao tecido e vamos fazer toda uma luz seca com o branco. Importante que agora não seja com aquele branco aguadinho, tá? Agora, você tem que pegar o branco do jeito que ele vem no tubo, do jeito que ele vem no pote. Ó, vou pôr uma pincelada aqui no pratinho e tiro o excesso, tá vendo? Ele tá carregado de tinta, mas tá espalhadinha essa tinta. E eu vou trabalhando as áreas brancas, claras. É claro que eu vou apagar um pouco essas sombras. Quando a gente trabalha com o branco seco, você suaviza as sombras. Começa sempre, coloque o pincel no lugar onde é o branco puro. Aí você vai lidando com essa tinta, você vai crescendo. Olha aqui, viu como ficou bem mais suave? Agora eu vou fazer desse lado. Aqui. Aqui, essa área. Aqui o branco tá puro, puro. Então ali eu não preciso colocar branco outra vez. Eu coloco onde eu tenho a sombra que eu quero suavizar. Olha como ficou bem melhor. Aqui também eu tenho uma dobra, uma outra sombra, suavizado. Aqui também, ó, vou entrando pelo meio. Aqui é o branco puro. Eu vou suavizando ali. Aqui posso deixar um pouquinho mais suave também. Aqui, aqui, aqui. Ó, o pincel tem pouquíssima tinta. Agora eu acho que já dá para você ver a diferença. Olha a diferença desse pedaço e desse pedaço. E desse, tá vendo? Aqui eu já fiz, aqui não. Ali é bem escuro mesmo. Vamos empurrar um pouquinho. Aqui nem precisa empurrar muito, porque vou pôr o verdinho aqui ainda. Aí já tá bom. Aqui também não vou fazer muito, porque essa área aqui, ela é mais escura, por causa da dobra. Aqui eu preciso trabalhar um pouco essa dobra. Diminuir um pouco, né? Aqui também é escuro. Aqui nessa ponta temos duas sombras. É um triângulo, também posso diminuir um pouco. Isso. Agora lá do outro lado. Essa sombra aqui, essa luz aqui, ó, coloco bem no meio e vou puxando para os dois lados. Crescendo o branco. Mais um pouquinho, agora aqui. Mais um pouquinho, aquele lado ali, ó. Não na beirinha, um pouquinho pra dentro. Acho que eu tô falando tão baixinho hoje, né? Eu sei que tem muita gente que usa o meu vídeo pra dormir. Eu acho muito interessante. Gostam de ouvir minha voz. Mas pode dormir, tá? Deixa o vídeo ligado. Mas o que eu gosto mesmo é que você pinte junto comigo e me mostre depois. Eu fico muito contente quando eu vejo que você conseguiu fazer. E se me mandar foto sua junto com o trabalho, eu mando beijinho especial. Agora, acabamento disso aqui. Ó, branco puro, aquele branco que vem do jeito que tá no pote, pincel zero. Onde tem beirada, eu vou fazer assim, ó. É uma costura, sabe aquela costura que fica meio pontinho cheio, meio cheinho, assim? Bem gordinho. Então, é isso que eu vou fazer em toda a beirada.
Na dobra não, tá? Por exemplo, aqui, ó, é uma dobra. Aqui você não põe. Aqui é uma dobra. Aqui você não põe. Você põe aqui. Aqui não põe, porque aqui é uma dobra. Você põe aqui, ó, toda essa voltinha. Aqui e aqui. Eu vou fazer o meu todinho. É só pinceladinha mesmo, mas não é bolinha. Ó, esse passa até ali. E agora aqui. Foi por isso que a gente fez aquele escurinho, porque senão essa parte não ia aparecer. Olha, agora eu já fiz todo o presponto aqui, ó, na borda e faltou um pedacinho aqui. Faço depois. Já tô com o pincel zero, vou fazer esse cantinho aqui da parte vermelha. Você vai colocar, ó, uma cruz. Vou trabalhar com uma cruz que é mais fácil, mas não tem que ser aquela cruz perfeita, não, tá? É assim, ó, coloca ali gordinho de tinta, seguindo essa orientação que a gente já tem ali, aquela marcação. Eu vou colocar um pontinho de vinho no meio, em cima, assim, ó, vai dar uma escurecida, vai parecer uma florzinha. Aí você pode fazer isso daqui em toda essa parte que tem essa marcação aqui de pontilhado. Aqui não encontra, tá? Não é para fazer isso. Esse termina aqui e esse termina aqui. Eu vou até reforçar um pouquinho mais essa luz aqui e essa luz aqui, para aparecer mais a dobra. Ó, isso aqui é uma dobra. Acho que agora apareceu um pouquinho mais. Você também pode fazer isso. Aqui a gente fez uma sombra, porque essa dobra ela tá meio arredondada. Então tem uma sombra ali. Mas você pode colocar o branco assim também, ó. Outra coisa, aqui na dobra, bem no cantinho, você pode colocar um pouquinho mais de branco. Olha como eu tô fazendo. Não precisa levar até em cima, só assim já tá bom. Aqui também no cantinho você pode fazer isso. Aqui, ó, nesse cantinho, só que deixa aqui mais branquinho e ali em cima mais escurinho. Aqui também, ó, nesse pedacinho ali. Se você colocou muito, que nem eu fiz aqui, volta com um pouquinho do caque. Ó, dá pra dar uma boa disfarçada, viu? Pra tudo tem conserto. Bom, agora eu vou terminar o meu aqui e já te mostro ele com os vermelhinhos. Eu dei uma parada e agora o trabalho ficou totalmente seco. Eu vou umedecer aqui, ó, em volta. Não vou molhar aqui porque eu vou pintar agora, tá? Então, só em volta aqui do guardanapo e aqui dos talheres. Só para deixar um pouquinho mais fácil para fazer um pequeno fundo. Ó, vou pôr um pouquinho do... Não, vou começar com amarelo canário, não. Vou começar com azul caribe. Um pouquinho do azul caribe. Tira bem o excesso. Aí eu vou colocar aqui, ó, pertinho. Só pertinho, tá? Não vou fazer uma roda. Ó, uma pinceladinha só. Mais um pouquinho. Aqui eu risquei, ficou um pouquinho maior. Então eu passei um pouquinho do branco. É que eu tinha só o garfo. A colher, eu copiei da minha colher. Aqui a parte côncava,
e o cabo eu copiei do outro, do garfo. Então eu acabei desenhando um pouquinho maior. Aí o teu risco vai certinho, tá? Não se preocupe. Ó, só um tiquinho aqui, um tiquinho aqui. Aqui eu coloquei um pouquinho mais. E agora eu vou pôr um pouquinho do amarelo bebê. Vou passando o amarelo bebê assim, ó, aqui fora. E vou entrando um pouquinho naquele azul. Não vai ficar aquele azul forte, vai ficar meio esverdeadinho. Fica um fundo meio colorido. E um detalhe, não é pra ficar assim, um azul no meio e um amarelo em volta, tá? Tem que mesclar a cor. Aqui depois vou voltar com um pouquinho mais do branco, um pouquinho mais do azul para deixar mais forte ali. Pra cobrir aquele branco. Aqui, por exemplo, ó, eu posso pôr um amarelo aqui, vai ficar assim um halo em volta. Então eu começo com o amarelo ali, ó, em cima do azul. Esse aqui já tá totalmente seco, tem água, então posso passar o pincel, ó, sem muita tinta, eu posso passar o pincel sem medo. Voltar com um pouquinho do azul aqui no cantinho. Um pouquinho do amarelinho aqui. Pronto, um fundo bem suave. E ainda em cima da água, significa que vai ficar mais suave. Tô reforçando os cantinhos. E pronto de fundo. Agora eu vou fazer o moranguinho. Primeiro eu vou usar o amarelo canário, um pincel número 4. Amarelo canário. Eu vou colocar esse amarelo canário aqui, ó. Já vou fazendo os dois. Pertinho das sépalas. Sem lavar o pincel, eu vou usar o vermelho vivo em volta. Aqui você pode usar o marfim, você pode usar o amarelo ouro, o amarelo limão. Aí você vem limpando o pincel. Ele só vai fazer o quê? Vai ficar mais clarinho ali. Vou fazer o outro igual. Agora, com uma isca de vinho, eu vou fazer o arremate. E eu vou limpando o pincel. Vou limpando o pincel para dentro. Aqui tô batendo só no contorno a tinta. Vou limpando. Se ficou muito, você pode voltar com um pouquinho do vermelho. Mas não esfrega muito. Vai dando assim pequenas batidinhas. Deixar esse lado mais fortinho. Faz o vinho sumir com pequenas batidinhas. Do lado de lá vou fazer a mesma coisa. Esbarrei o vinho em cima do amarelo, ficou meio feinho ali. Então eu vou pôr um pouquinho mais do vermelho por cima. Aqui, ó, tava meio molhado, então tá crescendo um pouquinho. Mas depois a gente vai fazer um acabamento ali, então não tem problema. Agora, esse verdinho, vou pegar um pincel pequenininho. Eu vou trabalhar as sépalas com verde pinheiro e o verde maçã. Verde maçã. Primeiro esse que tá por trás, né? Vou preencher tudo com verde maçã. E já vou preencher esse daqui também. Agora a gente vai separar quem tá por baixo e quem tá por cima. Ó, peguei só um pouquinho do verde pinheiro. Eu vou concentrar esse verde pinheiro aqui, bem no centro. Essa sépola tá por trás, então vai ficar escurinha aqui e escurinha aqui, porque ela tá por trás desse também. Aqui vai ficar escurinho. Esta sépola ficou por trás das duas, desta e desta. Então, ó, vou deixar escurinho aqui, pontinha clara.
Essa daqui ficou por cima dos dois lados, então eu vou puxar um escurinho pelo meio. Essa daqui, ela tá por cima dessa, mas por baixo daquela. Então, o escurinho vem aqui, ó. Esta aqui ficou por cima de todos esses elementos. Agora, eu vou pôr um pouquinho do verde aqui na ponta. Um pouquinho do verde pinheiro, né? O verde da sombra. Tem um risquinho aqui, ó. Posso fazer isso aqui com o pincel. Só limpei. Agora, esta. Vamos pensar. Primeiro, esta aqui e aqui, partindo do centro também. Ó, o centro fica sempre escurinho. Agora, esta sépala, ela passou por baixo destas duas. Esta aqui também ficou por baixo das outras duas. Esta aqui tá por trás desta. Aqui você viu que tem um risquinho no meio? Então, você passa uma pinceladinha assim. Aqui também tem um risquinho no meio, põe pinceladinha. Pode colocar uma pontinha. Até aqui também posso colocar uma pontinha com verde mais escuro. E essa daqui ficou por cima, ali. Toda essa situação tá por cima. Do lado de cá, ela ficou por baixo dessa gordinha aqui. Então, eu vou pôr uma sombra aqui, ó, desse lado, na parte de baixo. E agora eu vou usar o amarelo bebê para iluminar. Assim, essa daqui. Essa aqui eu nem preciso iluminar. Aqui vou pôr uma pinceladinha na ponta. Aqui, esta eu vou fazer aqui, ó, uma pinceladinha assim e uma pinceladinha assim. Esta, vou fazer uma pinceladinha aqui. A pincelada de claro vai sempre no lugar onde tem o verde mais claro, que é o verde maçã. Aqui, ó, vou pôr uma pincelada gorda e aqui vou pôr outra pincelada gorda. Agora esta, tenho pontinha. Aqui saio do centro, venho pra pontinha. Aqui tenho só a pontinha. Aqui eu tenho esse lado. Aqui eu tenho os dois lados. Essa daqui também, ó, tenho os dois lados. Com o pincel zero e o verde pinheiro, eu vou fazer assim, ó, um cabinho. Nesse daqui também. Fiz um cabinho pra lá, um cabinho pra cá. E aqui dentro, eu passo um pouquinho do marfim em cima do verde. Bom, só pra mostrar o cabinho bem certinho. Quer trabalhar melhor isso? Pega o teu verde pinheiro e faz um ligeiro contorno, digamos assim, dessas pontinhas. Ó, eu gosto. Aí. Ainda trabalhando com o verde, agora eu vou pegar o pântano. Tem que esperar secar um pouquinho mais aqui, então eu vou fazer as pintinhas do morango. Vou usar o pincel zero, mas não é um ponto pequenininho, é um apertãozinho do pincel. Esse lado aqui eu vou deixar um pouquinho mais pintado e aqui eu vou deixar um pouquinho menor. Essa daqui eu vou deixar esse lado mais pintado. Agora, uma coisa tem que ter, no morango, as pintas sempre vão ficar nesse sentido, nunca atravessado. Aí, são pintas mesmo. E essas pintas a gente ilumina e eu vou usar aqui o amarelo bebê. Tenta acertar a pinta bem no meio. Aqui já deu. E não pode colocar a pinta atravessado também, tá? Essa luz aqui que a gente coloca tem que ficar na mesma, do pé pra ponta, assim, ó, de pezinho. Aí, agora eu vou usar o verde pântano. Pincelzinho pequeno. E eu vou fazer aqui um batidinho
deixando essa área aqui bem escura. Daí eu vou fazendo batidinho pra fora. Aí, aqui em cima, vou fazer a mesma coisa. Subindo ali, ó, pra cima do garfo e pra cima da colher aqui. Aqui eu vou colocar também. Você viu que aqui eu faço contorninho. E aqui eu vou sumindo com a tinta. 1, 2, 3, vou colocar uma aqui. E ó, isso daqui não cresce mais que 2 centímetros, daqui até ali. E acho que eu vou pôr aqui também, né? Porque agora eu vou precisar pôr. Só pra disfarçar aqui esse vermelho que cresceu. E esse eu vou chegar nesse cantinho aqui. Pronto, já disfarcei. Então, aqui o batidinho tá por cima e aqui ficou por trás. Lavo meu pincel e vou pegar o verde maçã e vou iluminar esse batidinho. Só nas pontas, não precisa trazer aqui no canto bem escuro. Começa pelo meio, limpa teu pincel pra frente e volta. Ó, bem no meio. Limpa o pincel pra frente, pra fora e volta. Ali dentro ficou bem escuro. Aqui também, principalmente, porque aqui ficou bem escuro, porque eu tive que crescer. Só para equilibrar o tamanho. Isso! Agora com o branco, pequenos pontinhos simulando florzinhas. Geralmente coloco assim, ó, de montinho. Aqui também. Aqui também. Acho lindos esses pontinhos. Parecem florzinhas, mas não são. São só batidinhos de pincel. Só não vale colocar assim, tudo na mesma distância entre uma e outra. Coloque assim pertinho um montinho, mais uns rabinhos, um pouquinho mais pertinho. Aqui ó, um montinho, outro montinho, outro montinho. E agora um miolinho amarelo ouro. E assim a gente finaliza mais um trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse risco você vai encontrar disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado!